Nossa Conversa. De volta com o Jornal da Cidade e a partir de agora, nossa conversa com o neurocirurgião Curti Mendonça, ele que é autor do livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Esse livro, ele já chegou ao primeiro lugar na categoria Abuso Sexual, Saúde, Boa Forma e Dieta na Amazon e terceiro lugar em na categoria Relacionamentos Disfuncionais, Paternidade e Relacionamentos, também no ranking da Amazon. Dr. Curti Mendonça, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Dr. Curti, um livro com um título, no mínimo, extremamente provocante, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. O senhor que é neurocirurgião, como foi que surgiu a ideia? E é o seu primeiro livro, como surgiu a ideia de escrever esse livro? Eu nunca fui escritor, mas 10% dos pacientes que eu atendo no meu ambulatório, no meu consultório, que vem para mim achando que tem um tumor cerebral, um aneurisma cerebral ou um AVC, eu percebi nesses 30 anos que eu faço medicina, somando o curso médico, eles na verdade, nós investigamos e descobrimos que eles não têm uma patologia física, eles estão doentes pela convivência com uma pessoa má, uma pessoa exploradora, seja uma mãe abusiva, um pai abusivo, um companheiro abusivo, um colega de trabalho abusivo. E aí foi que eu comecei desde 2014 a ler e publicar em redes fechadas sobre o assunto, e as vítimas começaram a me contar suas histórias. Depois de 5 anos com um projeto de apoio a vítimas de narcisistas, desde 2014 até o início deste ano de 2019, as vítimas me pediram que eu escrevesse um livro para que este projeto de apoio a vítimas de narcisistas fosse aberto para todo o Brasil, já que tinha beneficiado muitas pessoas aqui na nossa cidade, pacientes meus. O senhor conta histórias nesse livro, doutor? Não, este livro eu não conto histórias. Esse livro é um livro em que eu relato, sim, diálogos, mas sempre de forma impessoal, porque esse livro foi uma tentativa de juntar um quebra-cabeça que nós tivemos que montar, porque não havia, quando nós começamos a estudar o assunto, nenhum livro em língua portuguesa, originalmente escrito no Brasil, que fizesse uma visão global de que existem pessoas ruins que não são alienadas mentais, pessoas que manipulam, exploram. Então, neste livro, as vítimas me pediram, os colaboradores do projeto NARC, que eu explicasse o modus operandi e as técnicas de manipulação para que as vítimas aprendessem que elas não são as culpadas pelo abuso. Porque existe, Ana, uma tendência na nossa sociedade de revitimizar a vítima. A vítima de um abuso psicoemocional, ela está tão desesperada procurando ajuda, e quando ela vai procurar ajuda, a família diz: não, isso é culpa sua. Você que está nesse relacionamento permitiu. Ou então a pessoa diz: não, mas é que você provocou. Então sempre tem uma tendência de a vítima ser a culpada. E o abusador, o abusador psicoemocional, ele é um manipulador. Então ele provoca a vítima, ele faz ela descompensar, ele humilha. É uma pessoa que só se sente bem depreciando os demais. Então, se você está no relacionamento afetivo com um narcisista, ele vai todo o tempo depreciar você. Ele vai dizer que o que você faz não presta, que apostou no cavalo errado, que devia ter feito escolha melhor. E controla a sua vida de forma absoluta. As pessoas, eu tenho casos, então neste livro eu não relato os casos individualmente, eu relato os contextos. Mas há algum caso, doutor, obviamente que o senhor não pode trazer os nomes, mas há algum caso que o senhor queira relatar aqui, até para as pessoas conhecerem exatamente a dimensão do que é ser vítima de um narcisista? Vamos lá, adoro começar, inclusive a palestra que eu fiz esta semana e outras eu vou fazer, é a palestra, por exemplo, do marido surrado. Eu tenho um caso que ele pediu para contar, não usando o nome dele, de que ele chegou para mim desesperado achando que tinha um tumor cerebral. Eu investiguei o caso, ele não tinha nada, e depois ele se abriu. Eu perguntei se havia alguém importunando, infernizando a vida dele. E ele disse que o problema é que há 10 anos vivia com uma mulher que só o depreciava, o controlava absolutamente, inclusive ele
baixou a roupa e me mostrou espancamentos. Ele disse: doutor, é um controle tão absoluto sobre a minha vida que eu não consigo sair de casa fora do horário do trabalho, porque ela disse que eu vou traí-la. Ela chega a fazer um espermograma em mim. Eu perguntei: como assim espermograma? Isso não é porque ela controla tanto que até o esperma, o sêmen, ela faz o exame para dizer que está desse jeito ou daquele, então é porque você está me traindo. E ela diz: doutor, experimente pedir o divórcio. Você nunca mais vai ver os filhos. E basta eu entrar numa delegacia da mulher e dizer que você é o abusador, que você vai ficar 1 ano preso para se defender depois. Ele me procurou desesperado. E a primeira coisa que eu disse para ele: você já documentou isso? Ele disse: não, passe a documentar os abusos físicos e os abusos verbais. Doutor Curti, o nome do livro do senhor, esse livro que está em primeiro lugar, inclusive na Amazon, lá na categoria Abuso Sexual, Saúde, Boa Forma e Dieta, o nome do livro do senhor é Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. E a gente pode ter narcisista que não seja maligno? Uma excelente pergunta, pode. Eu explico isso, porque as pessoas, o termo narcisista, ele foi deturpado. As pessoas acham que o fato de você ter autoestima, orgulho da sua posição, isso é uma coisa doentia. Não é. Na verdade, você ser feliz com o que você é indispensável para você ser uma pessoa psicologicamente sadia. O narcisista maligno é aquele que prospera sugando as pessoas que privam da sua intimidade. Por exemplo, na família de um narcisista, só ele pode brilhar. Então ele vai sabotar toda a tentativa de outros familiares seus florescerem. Num ambiente de trabalho, e eu falo sobre o assédio moral no trabalho, um chefe abusador, ele vai depreciar todo mundo e com palavras mesmo horríveis, porque só ele pode brilhar. Então eu dou exemplo, inclusive, no meu livro, que é um exemplo de Pablo Picasso. Pablo Picasso era uma pessoa, não era um alienado mental, é um gênio, inclusive, da pintura. Mas, eu mostro a fonte no livro, todas as pessoas que conviveram com Pablo Picasso na intimidade, mulheres, amantes, que ele teve várias, netos e filhos, ficaram psicologicamente desajustadas, ao passo que só ele brilhava. Uma característica, Ana, que eu costumo ressaltar. Então Pablo Picasso era um narcisista maligno. Inclusive tem uma série recente, que é Gênios, a 2ª temporada, que mostra, é só sobre Pablo Picasso. E eu cito a fonte no livro dessa referência de Pablo Picasso, e quem assistiu os filmes de Picasso, filmes sobre Picasso, vai perceber. Com isso eu quero dizer que o narcisista, ele pode ser funcionalmente normal, e ele é profissionalmente, ele é uma pessoa bem-sucedida. E aí é o perigo para a vítima, porque a vítima que o conheceu externamente vai ver que ele é uma pessoa de fachada exemplar. Mas quando você começa a conviver na intimidade com o narcisista ele se aproxima da pessoa aparentando ser uma alma gêmea ou seu companheiro perfeito. É a fase do enredamento. Ele está captando você. Quando você cai nas teias do narcisista, ele vai começar a predar. E curiosamente, Ana, num relacionamento saudável, quanto mais íntima a relação com uma pessoa, mais você vai querer tratar bem a pessoa. Porque num relacionamento saudável tem que ser bom para os dois. Um relacionamento com um narcisista, e isso não é só um relacionamento marido-mulher, pode ser um pai com um filho, pode ser no trabalho, pode ser um líder religioso. Por exemplo, eu conto, num relacionamento com um narcisista, todo mundo fica desequilibrado. Eu conto, inclusive, o caso da mulher do pastor. Tem um caso, a mulher do pastor? Tem, como é a que mulher é essa do história, pastor. doutor Curti? A mulher do pastor me procurou, que ela jurava que tinha um tumor cerebral. E eu revirei essa paciente, porque eles vêm pra mim, eu sou neurocirurgião. E depois de ver que ela não tinha nada, ela já tinha passado por todos os médicos, eu fiz a pergunta estratégica que eu coloco na introdução do meu livro. Mas me diga uma coisa, existe alguém infernizando a sua vida? Tem que ter alguma coisa de errado. Aí ela disse: doutor, é o seguinte, eu sou casada há anos, tenho 2 filhos com um pastor. Ele é um homem exemplar fora de casa. É um homem de Deus, só que em casa ele é um tirano. Inclusive ele fala em nome do próprio Deus, porque o narcisista religioso,
ele tem a convicção de que fala em nome do próprio Deus. E nós vivemos pisando em ovos dentro de casa, doutor Curti. Inclusive, nós temos 2 filhos. Os meus filhos chegam a perguntar: olha, papai volta para casa hoje ou está de serviço? Quando eu digo ele está de serviço, os filhos dizem: graças a Deus, porque hoje a gente vai ter paz. Ou seja, uma pessoa que tem uma fachada exemplar, quem conhece essa pessoa fora de casa vai dizer que é a pessoa melhor do mundo. Inclusive, a paciente diz: doutor, nem minha família acredita quando eu relato o abuso que eu sofro, abuso verbal. Doutor, o senhor acredita o que é uma pessoa ficar 2 meses dormindo na cama com a esposa e não lhe dirigir a palavra? Uma pessoa que fica 3 semanas, 2 meses, como se você fosse um objeto. O narcisista, doutor Curti, esse narcisista maligno é um psicopata? É um psicopata. Na verdade... O que diferencia um de outro? O que é que diferencia? Na verdade, o psicopata, isso é um termo. Eu mostro que o psicopata e o narcisista maligno é farinha do mesmo saco. É uma terminologia que está tendendo, nas classificações atuais, eles estão tendendo, ainda não aconteceu uma unificação do espectro. Mas eu mostro que o que se chama narcisista, histriônico, borderline e psicopata é tudo farinha do mesmo saco. Por quê? São um grupo de transtorno de personalidade. Eu vou deixar bem claro: o narcisista e o psicopata, eles não são doentes mentais. Eles têm plena consciência do mal que fazem, tanto que eles dão a unhada e escondem a unha. Um alienado mental, ele não precisa esconder o mal que faz, porque ele não tem consciência do mal que faz. O psicopata e o narcisista, que é tudo farinha do mesmo saco, são pessoas que eles só se relacionam com outras pessoas com base no que tem a ganhar. Ele se aproxima de você sempre vendo o que você tem a ganhar, o que ele tem a ganhar. Ele só se cerca de 2 tipos de pessoas: aduladores e marionetes. Pessoas para o narcisista e para o psicopata são como objetos que ele usa, quando não tem mais serventia, ele descarta. Porque o narcisista e o psicopata, que eu chamo narcisista maligno. Notícias do dia, com comentários, análises, entrevistas e muita interação. Bate-papo na cidade, de segunda a sexta às 6 da noite. Um novo formato de jornalismo com a qualidade e credibilidade que você sempre encontra na 94 FM Rádio Cidade. Oferecimento Odontoplaza. Permita-se mais e conte com a Odontoplaza. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. O psicopata é um narcisista maligno. O narcisista maligno e o psicopata, ele é um explorador serial. Assim como, por exemplo, um vírus, ele ataca uma célula, controla toda a estrutura da célula e põe a célula para funcionar a favor do vírus. E depois que a célula está depletada, não tem mais o que oferecer, o vírus parte para outra presa. O narcisista faz exatamente isso. Ele se aproxima de uma presa e suga tudo aquilo que ele queria sugar em você. Isso pode ser o seu dinheiro, pode ser sua posição social, pode ser sexo, pode ser seus bens. Então ele vai sugar tudo aquilo que ele visava sugar desde o início. Quando você não tem mais nada a oferecer, ele vai partir para outra vítima. Por isso que os narcisistas sempre têm a fase de aproximação, que ele vai fazer uma chuva de elogios em você. Inclusive as pessoas até dizem para mim: doutor, eu não consigo entender como é que uma pessoa tão encantadora que eu conheci se transformou num monstro durante o relacionamento. Eu costumo dizer, na verdade, ele sempre foi um monstro. Esse monstro que você viu no final foi quem ele sempre foi. É que no início ele disfarçava. Ana, o narcisista, ele é incapaz de ter sentimentos de verdade. Ele é incapaz de amar até os próprios filhos. E aí, doutor Curti Mendonça, nesse diagnóstico, nesse cenário que o senhor traça do narcisista maligno, eu perguntaria: é melhor tentar conviver com o narcisista nesse guia de sobrevivência, ou assim que percebe, deixa ele partir, saia de cena, porque... Corretíssimo. Não existe tratamento para o narcisista, porque ele não é um doente, até porque ele se acha completo, perfeito e acabado. Quando você vai querer
conversar, discutir uma relação com o narcisista, ele vai dizer: eu sou assim. Tudo que eu conheci, que eu consegui na vida foi sendo o que eu sou. Você desapareça da minha frente se não me aceitar assim. Então, as pessoas acham que dando mais amor, fazendo uma terapia de casal, convertendo o narcisista, vai resolver. Não vai resolver. Por isso que eu mostro no livro, Ana, as bandeiras vermelhas, que são aqui as bandeiras vermelhas. Existem sinais de alerta de que a pessoa com quem você está lidando, ele é um predador narcisista. Qual é um sinal de alerta, por exemplo, doutor? Quando você começa a lidar com o narcisista, sua vida começa a apresentar caos onde não havia nenhum. As pessoas começam a desconfiar uma das outras, porque ele começa a fazer triangulação. Ele vai falando mal de A para B, de B para A, e A e B se tornam inimigos sem nem saber por quê. Você começa a se sentir pisando em ovos. Então, assim, você tinha uma vida tranquila e passa o tempo todo ficando aquela sensação de insegurança. Você passa a ser acusado de coisas que quem faz é o narcisista. Por exemplo, o narcisista fica acusando a mulher de trair. Você está me traindo. Você me está me traindo. Coisa que, na verdade, é ele que está fazendo. O narcisista projeta o mal que vai nele, na vítima, e faz com que a vítima se sinta culpada. É muito comum o abusador ficar o tempo todo controlando a vítima, dizendo que a vítima é a traidora. Doutor Curti Mendonça, o senhor que é autor do livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. O narcisista maligno, ele pode matar ou o prazer dele vem em fazer o mal ou em provocar o transtorno naquela pessoa? A gradação de malignidade. Existe o narcisista maligno, que ele é um abusador puramente doméstico. Um pai abusador, uma mãe abusadora. Inclusive, eu falo no meu livro sobre a mãe narcisista. É um tabu. Foi um dos tabus maiores que eu enfrentei, foi quando eu escrevi sobre mãe narcisista. Porque existe o tabu que toda mãe é boa. E eu tenho dezenas de casos de pessoas que adoeceram com a mãe diz assim: você nunca devia ter nascido. Eu devia ter abortado você. Você puxou a laia do seu pai. Então, uma mulher dessa, ela não é uma assassina. Ela não é uma estupradora, mas ela é uma estupradora emocional. Então, existe o abusador puramente emocional, existe o abusador físico, que agride, e existe o estelionatário. O estelionatário é um narcisista maligno, que ele é um predador financeiro. Existe o estuprador serial e existe o assassino serial. Na verdade, são todos farinha do mesmo saco. O que muda é como se fosse uma escala de malignidade, o volume de malignidade. Então, o psicopata assassino serial, ele tem no transtorno dele uma gradação de malignidade extrema, coisa que a mãe narcisista não tem, mas ela é uma estupradora emocional. Então, o narcisista pode sim ser um assassino, mas não necessariamente é, porque existe a impressão de que psicopata é só o assassino serial. Mas não, o abusador, inclusive religioso. Eu escrevo no meu livro sobre o predador religioso. Eu tenho casos de pessoas que sofreram abusos de várias pessoas em comunidade religiosa. Conheceu a alma gêmea. A mulher conheceu a alma gêmea. De repente, a alma gêmea começou a controlar a vida dela, espoliar o patrimônio, deixou-a sem nada. E aí ela, pessoa muito religiosa, de coração bom, saiu do casamento com 2 filhas. Aí conheceu uma nova alma gêmea na igreja. E ela disse pra mim: Curti, se eu achava que tinha conhecido o inferno na terra, o segundo conseguiu ser pior do que o primeiro. Então, quer dizer, são histórias que acontecem no ambiente religioso, em casa, no trabalho. E também, eu falo no meu livro que a melhor coisa a fazer é pular fora o mais cedo possível. Mas se você está enredado, se você já está nessa situação, que geralmente é quando os pacientes me procuram: doutor, eu estou nessa situação. Então, eu ensino no livro o caminho da libertação. Primeiro, você tem que começar a documentar tudo, se preparar, porque, Ana, eu digo pro paciente, se você acha que ser casado com um narcisista é um inferno na terra, na hora em que você ajuiza o divórcio, é como chamar o próprio diabo para o campo de batalha. Porque ele vai destruir você de toda forma. Então, até essas pessoas que querem se libertar do narcisista em relacionamento afetivo,
eu tenho que orientar com muito cuidado para ela se preparar e não dar chance à retaliação, porque o narcisista vai retaliar, vai inclusive acusar a vítima de ser a abusadora. Se for uma mulher, por exemplo, que hoje existe a questão da Lei Maria da Penha, ela vai dar maior cara de pau, dizer que o marido é que é o abusador. Então, assim, eu digo que não existe maneira de você curar o narcisista. Então, a libertação necessariamente você vai ter que cortar relações com essa pessoa. Inclusive, uma coisa que é meio chocante, familiares narcisistas. Quando você corta relações com essas pessoas, porque é uma convivência tóxica. Eu digo, Ana, que conviver com o narcisista é como se contaminar com um elemento radioativo. Você fica contaminado. Inclusive as pessoas, quanto mais tempo você lida com o narcisista, mais você vai ter sequela. As pessoas que se libertaram de um abuso narcísico, elas ficam doentes mesmo. Elas têm distúrbios hormonais, elas têm problemas de pele, elas têm crise de pânico. Então, assim, você tem que fazer o no contact, que eu digo cortar relações, e essas pessoas, elas vão procurar você de volta. Elas vão sugar você de volta. Se você corta relações com o pai narcisista, ou a mãe narcisista, o irmão narcisista, ele vai mandar algumas mensagens indiretas para puxar você de volta para o abuso. Porque o narcisista, ele gosta de se sentir no controle das pessoas. Seja o psicopata, seja os outros tipos de narcisista, o psicopata, o assassino serial, ou o abusador psicoemocional, ele gosta de ele ter o controle das pessoas. Então, não é o no contact, você tem que se libertar do contato, a vítima tem que recuperar a confiança em si, porque as vítimas saem totalmente perturbadas mesmo, de saúde física e mental. Dr. Curti Mendonça, neurocirurgião e autor do livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Muito obrigada. O livro pode ser encontrado onde? Pode ser comprado o digital e o físico na Amazon, mas a partir da semana que vem eu terei a minha tiragem física e nós faremos a sessão de autógrafos no dia 12 de outubro, de 3 às 6, no Hotel Vila Parque. E a partir da semana que vem, em breve, tenho um Instagram, Sim. Vítimas de Narcisistas Malignos, tenho um Facebook, Vítimas de Narcisistas Malignos, e eu vou postar nessas redes como que as pessoas podem já fazer a reserva do livro. Elas vão poder já comprar o livro, indo ou não para a sessão de autógrafos, elas já têm o seu livro garantido. 12 de outubro, no Vila Parque. 3 da tarde. 3 da tarde, teremos a sessão de autógrafos. E na Amazon, quem quiser comprar diretamente na Amazon, já está disponível. Muito obrigada, doutor Curti. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado. 8h30 em ponto, Fran Rodrigues. Bom dia para você, Para você também, Fran. Para os nossos queridos ouvintes, e até amanhã cedinho, 7 da matina, aqui mais um Jornal da Cidade. Você continua trazendo a melhor programação musical. Até as 10h30. Isso. A você, meu caro ouvinte, um ótimo e produtivo dia. A gente volta a se encontrar amanhã. Excelente semana para você. Estaremos juntos amanhã, se Deus quiser, ele adquirir a partir das 7 horas. Hoje eu trouxe, para começar a semana, Roberto Chiniachique. E ele diz assim: tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Realize seus sonhos. Grande abraço, obrigada por fazer deste o programa líder de audiência no horário. Até amanhã. Você acabou de ouvir Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Samsung, conheça nossos lançamentos no quiosque do Natal Shopping e Partage Norte Shopping. ZYD 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte, uma empresa do Grupo Haroldo Azevedo. Sicredi apresenta histórias que fazem a diferença. Meu nome é Darlan, sou de Imbituba, eu sou empresário e surfista nas horas vagas. A gente faz a diferença pro Darlan com o nosso investimento empresarial. O Sicredi foi essencial para fazer o salão do jeito que a gente sempre sonhou. Desde então tem sido bom demais. Fazemos a diferença para mais de 4 milhões de associados. Abra uma conta no Sicredi.
Você sabia que o seu celular usado vale até R$2.500? Aproveite! Vá até o quiosque Samsung do Natal Shopping e Partage Norte Shopping. Adquira o Note 10 ou Note 10 Plus e ganhe um Galaxy Watch Active. Confira as condições no quiosque Samsung Natal Shopping e Partage Shopping. Galaxy Note 10, poderoso como você.